como líder. E hoje nós iremos passar um pouco, os fatos ocorridos no deserto. E vamos concluir na sua morte. Desta feita, nós iremos meditar em 2 textos. Êxodo capítulo 15, a partir do verso em diante. Depois vamos para Deuteronômio capítulo 34. Todos acharam? Êxodo capítulo 15, a partir do verso 20. Depois nós iremos para o 34 de Deuteronômio, tá bom? Está escrito assim: Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia: Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés, partiu os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Verso 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele chamou o Senhor, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe o lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhe deu os estatutos, a uma ordenação, e ali os provou. Verso 26. E disse: Se ouvirem atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerem o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Capítulo 34 de Deuteronômio. Depois você volta a sua Bíblia para o capítulo 15 de novo de Êxodo. Capítulo 34 de Deuteronômio, a partir do verso 1. 34 de Deuteronômio, a partir do verso 1, está escrito assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último. Verso 3. E o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei, mostre-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Sente glorificando, sente exaltando a Deus, porque Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória. Meus irmãos, eu queria toda a sua atenção nesse momento. O que eu irei ministrar nessa noite tem um pouco a ver com o meu testemunho como pastor até o dia de hoje. Por isso o Senhor ministrou essa mensagem em meu coração, que foi dividida em 2 domingos. E o que eu estou pregando aqui é compartilhando um pouco das minhas lutas, das minhas dificuldades e também das minhas alegrias como pastor desta congregação. Semana passada demos início à ministração sobre a vida ministerial de Moisés. E a gente viu que após 400 anos de sofrimento como escravo, Deus levantou um homem por nome de Moisés, que seria o libertador dessa nação. Moisés, ele teve sua vida preservada para que se cumprisse um propósito de Deus. Deus o escondeu, Deus o guardou, Deus o preservou em vida. E Moisés, ele passou cerca de 40 anos no Egito,
Deus é tão soberano que Deus, ele faz com que aquilo que está para dar errado na minha e na tua vida, com que aquilo que o diabo pensa que é uma cilada para ver a nossa queda, Deus transforma o erro em acerto. Quando Deus está no negócio, nada dá errado, sempre dará certo. Ainda que o diabo prepare a cilada, mas mesmo você caindo na cilada, é propósito de Deus para se cumprir a sua vontade. Olha que alegria! Moisés, ele passou cerca de 40 anos no Egito. Mal sabia o diabo que naquele lugar, aonde partiu a ordem para matar Moisés, ali ele seria preparado, instruído e capacitado para lá na frente retornar e livrar o seu povo da escravidão. Você acha que se Faraó soubesse disso, ele não teria matado Moisés imediatamente? Diga para a pessoa que está do seu lado: tem segredos que Deus não revela. Você entende isso? Pelo menos 2 armas muito poderosas Moisés aprendeu lá no Egito. A escrita ia ser um homem de guerra. Ele iria precisar da escrita para escrever o Pentateuco. E ele precisaria ser um homem estratégico em batalhas, para enfrentar os inimigos que viria pela frente. Tendo em vista que os hebreus não eram homens de guerra, eram escravos. Eles nem sequer possuíam armas. Mas a sua maior arma era o Deus a quem ele servia. Era Deus que ia à frente, aplanando os caminhos, guiando os passos daquela nação. Era Deus que conduzia aquele povo. E após matar o egípcio, você lembra? Moisés, ele foge desesperado para o deserto, com medo de morrer. E ele chega ao deserto de Midian. Lá, ele conhece a família de Jebo, seu sogro. Se casa com uma mulher por nome de Zípora. E tem 2 filhos. E agora a vida está calma. Está tudo tranquilo para Moisés. Cerca de 80 anos, o Senhor lhe aparece em uma sarça, que pegava fogo, mas não se consumia. E convoca Moisés para voltar ao Egito, para libertar o seu povo da escravidão. Por um momento, Moisés é relutante, mas o Senhor o convence que ele era a pessoa a quem o Senhor tinha escolhido. Não era Arão a quem ele queria que fosse, mas Deus também iria se utilizar de Arão. Mas a pessoa que Deus havia escolhido era Moisés. Por isso você precisa entender: Deus não errou quando lhe escolheu, Ele nunca erra. E se o Senhor escolheu você, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar estratégia para você conseguir o objetivo que Ele determinou para você. E quando chega de frente ao Faraó, Deus endurece o coração de Faraó para não libertar o povo. Você conhece a história. E ali vem as 10 pragas. A 10ª, a mais pesada, porque todo primogênito morreu, inclusive o filho de Faraó. É desta feita que ele se aquebranta e permite que o povo vá embora. Porém, não demora muito. Ele arma os seus melhores soldados e vai em busca do povo. É de frente ao Mar Vermelho que o povo agora está encurralado. De um lado o mar e do outro o exército de Faraó. Mas entenda que é nos momentos de maiores dificuldades da nossa vida que Deus se manifesta para mostrar o seu poder. Porque não há nada impossível para o nosso Deus. Deus, ele abre o mar. O povo passa aos pés enxutos. Mas aí o exército de Faraó, um povo ímpio, achou que poderia fazer o mesmo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem coisas que acontecem na minha e na sua vida porque você serve ao Senhor. Tem coisas que acontecem na minha e na sua vida que um ímpio jamais irá desfrutar dos milagres e das maravilhas do Senhor. Você entende o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Você é privilegiado
em servir ao Deus Todo-Poderoso. E agora o povo passa. O Senhor fecha o Mar Vermelho. Todo o exército de Faraó é morto. Todo o exército. Mesmo com as 10 pragas, cada praga representava um deus do Egito. Todos eles foram envergonhados. Mesmo perdendo seu filho, Faraó não se aquebrantou. Mas o Senhor cumpriu com a sua palavra. O que Deus estava fazendo por aquele povo, não era porque aquele povo era um povo bonzinho. Não é porque aquele povo era merecedor, pelo contrário. Mas porque lá atrás, Deus havia feito uma promessa para Abraão. Em Números 23, 19 está escrito que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E Ele cumpre com a sua palavra, levantando Moisés e libertando o povo. E agora, finalizamos semana passada no capítulo 15. Lemos até o verso 19. Mas agora damos continuidade a partir do verso 20. No início do capítulo 15, você viu o canto de Moisés e o canto do povo de Israel. Eles estavam felizes, eles estavam alegres, eles estavam comemorando. Miriam não tem outra reação a não ser pegar o tamboril e sair cantando. E as mulheres alegres saem seguindo Miriam, cantando e salmodiando ao nosso Deus. Só que este povo era um povo difícil. Este povo era um povo de momentos. Esse povo era aquele povo de que quando estava dando tudo certo, ele adorava a Deus, eles glorificavam a Deus, mas bastava serem apertados um pouquinho para eles começar a murmurar. E aqui não foi diferente. O mesmo povo que você vai ver versos antes, cantando, salmodiando e se alegrando, é o mesmo povo que após 3 dias começa mais uma vez a murmurar. E olha o que diz o verso 24 do capítulo 15. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Moisés, claro, não tendo outra saída, ele clama ao Senhor e ele apresenta ao Senhor aquela situação. Deus, soberano como Ele é, Ele falou que iria prover todo o alimento para aquele povo. É interessante entendermos que durante toda a peregrinação no deserto, algo que era para passar 40 dias e 40 noites, vai se tornar em 40 anos. Por quê? Aquele povo era incrédulo, aquele povo murmurava, aquele povo reclamava de tudo. Por isso, um conselho que eu lhe dou, um conselho que eu tenho aprendido: quando você não estiver entendendo o que Deus está fazendo, silencie. É melhor ficar calado do que falar o que não sabe. Mas esse povo não, tinha a língua solta, e na primeira oportunidade eles murmuravam, eles questionavam. E essa era a maior dificuldade que Moisés encontrava. A maior dificuldade que Moisés iria encontrar não era o deserto, não era as nações inimigas, não. Por incrível que pareça, o maior inimigo de Moisés seria a ingratidão do povo. Povo esse que ele renunciou para ser o libertador, para ajudar aquele povo. E de toda essa geração você vai ver que apenas 2 pessoas entrariam na terra prometida. Um por nome de Josué e o outro por nome de Caleb. Veremos como é difícil exercer um papel de liderança. Mas saiba que se Deus confirmou, se Deus confiou a mim e a você, Ele é fiel para aperfeiçoar a obra na minha e na sua vida. E como lhe falei no domingo passado, esse seria a maior dificuldade que Moisés iria enfrentar. Perceba que ajudar quem de fato reconhece e diz: eu preciso de ajuda, é muito fácil.
O problema está, Giovanni, em ajudar quem precisa de ajuda, mas não quer. Esse é o maior problema de ajudar alguma pessoa. Porque você conversa com ele, você conversa com ela, ela até esboça querer a sua ajuda, mas na prática faz tudo ao contrário. Você explica, você orienta, você aconselha, e às vezes a pessoa até diz: eu estou entendendo tudo. Você se alegra, mas de repente vem aquela palavra: mas. Por isso que a gente precisa entender algo bem simples. Entenda isso, que para ser ajudado você precisa querer. Porque Deus, Ele é um Deus que quando Ele quer te ajudar em algo, Ele pede licença. Zacarias 4:6 está escrito: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então cabe a mim, cabe a você querer ajuda. E quando Deus envia uma pessoa para te ajudar, é sinal que tudo que você estava fazendo está errado. Mas agora Ele envia uma pessoa para lhe ensinar o caminho certo, para lhe guiar, para lhe orientar. Então não tem essa conversa demais. É melhor você calar e obedecer, porque sendo assim, vai dar tempo, vai dar certo, vai ter festa e você vai cantar o hino da vitória. Aleluia! É bem simples. Se Deus colocou alguma pessoa para te ajudar, é sinal que o que você vinha fazendo não ia dar em um bom lugar, não ia ter um bom resultado. Por isso o Senhor envia, levanta pessoas que nos ajudem. E foi isso que Moisés tentou fazer por este povo. Mas olha só, um homem que só quis ajudar e recebe a ingratidão do povo. O capítulo 15, no verso 20 ao 27, registra a primeira murmuração após eles passarem o Mar Vermelho. É a murmuração por água. E não para aí. O capítulo 16, observe o que diz: e partindo dali, toda a congregação, todos os filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês, segundo, depois que saíram da terra do Egito. Olha o verso 2, o que diz: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Verso 3: e os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nem tendes tirado para este deserto para matares de fome a toda essa multidão. Olha só, irmãos, o que é que a gratidão faz o ser humano levar a fazer. Esse povo era escravo, apanhava todo dia. Essa conversa de carne aqui, isso não existia. Eles agora estão querendo se justificar. Que bom era que eles estivessem lá no deserto. Bom que eles estivessem lá no Egito, ao invés de estar agora se caminhando para uma terra que manda leite e mel. Mas o Deus que iniciou aquela boa obra, Ele iria aperfeiçoar. E quando Deus escuta a murmuração desse povo, Ele providencia o maná, Ele providencia a carne. Olha o verso 11. E o Senhor falou a Moisés dizendo:
tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, falar-lhe dizendo, entre as 2 tardes comerei carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. O problema do ser humano é murmurar, é questionar, quando na verdade eu e você deveríamos confiar no Deus que nós servimos. Por isso que Jesus vai dizer, o que eu faço hoje, você não entende, você não compreende, por isso é melhor silenciar, do que abrir a boca para falar o que a gente não sabe. Não foi a primeira murmuração, olha o capítulo 17, mais uma vez eles irão murmurar por água. Verso 2, então contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Verso 3, tendo pois ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés dizendo, por que nos fizeste subir do Egito para nos maltratares, para nos matares de sede, nós e os nossos filhos e o nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor dizendo, que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Verso 7, e chamou o nome daquele lugar de Massa, em Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Olha o que a ingratidão, olha o que a murmuração consegue fazer com o ser humano. Eles questionam Deus. E o verso 7 está a dizer, será que de fato Deus está no meio de nós ou não? Será que foi Deus que nos tirou do Egito ou não? Porque temos a tendência, quando a gente vê as coisas em dificuldade, começamos a murmurar, começamos a questionar e a perguntar se de fato Deus está no negócio. Mas por que essas queixas? Por que essas murmurações não vêm quando tem dinheiro no bolso? Quando o armário está farto? Por que a gente só reclama quando as coisas estão dando errado? Por que a gente não passa a partir de hoje, quando as coisas estiverem dando errado, a gente passar a crer e a confiar que dias melhores virão? Precisamos ser como Paulo, que disse, em tudo eu fui instruído. Eu sei estar bem na bonança, na escassez. Eu sei estar bem na doença, na saúde. Paulo não murmurava, nem questionava. Pelo contrário, ele compreendia e aceitava a chamada de Deus na sua vida. Mas o fato é que esse povo agia com ingratidão para com Deus. O fardo que Moisés carregava era tão pesado, que o próprio Deus sabia disso. E no capítulo 18 de Êxodo, Deus envia o sogro de Moisés, por nome de Jetro, para lhe dar conselhos, para lhe ajudar, porque ele vê Moisés o dia todo julgando a causa do povo. E Jetro vai dizer, por que fazer isso? Desse jeito tu vai se matar, desse jeito tu vai se acabar. Separa agora homens que julguem as causas menores e as mais difíceis, as mais graves, tragam para você. Moisés, ele faz isso. Só que parece que lá na frente, ou esses líderes que ele levantou, não estava julgando da forma correta, ou então a demanda tinha aumentado muito. Guarde esse capítulo 18, que lá na frente a gente vai falar sobre ele. Mas o fato é que Moisés nomeou alguns homens, que era para lhe ajudar. Parece que no início até que deu certo. E quando Deus dá essa direção, era para que as coisas pequenas, Moisés ficasse isento de resolver. Você compreende isso? Você entende isso? Eu já contei esse testemunho aqui, eu vou dizer algo a vocês. Certa feita, quando eu trabalhava
Meu supervisor me deu uma demanda para ser feita na cidade de Lucena. Eu saí aproximadamente 4 horas da tarde. Cheguei lá umas 4h40. Já era praticamente hora de voltar. E quando eu cheguei lá, eu fiquei botando dificuldade. Fiquei no carro, deitado. Fiquei mexendo no celular. E depois eu liguei para ele e disse: olha, o negócio aqui é complicado. Não vai dar certo para fazer hoje não. Sabe o que foi que ele me respondeu? Sabe o que foi que ele disse? Eu não lhe enviei aí para você me dar desculpa. Enviei você para resolver o problema. Não importa a hora que você vai sair, resolva. Irmãos, aquilo me subiu uma ira. Mas eu fiz o serviço em 10 minutos. E eu passei 40 dando maçada lá. Quando eu cheguei em casa, Deus falou comigo: se Ele enviou você é porque Ele confiava em você. Ele sabia que você ia dar conta do recado. Ele sabia que você iria ser bem sucedido. Eu aprendi naquele dia que missão dada é missão cumprida. Quando a gente quer. Quando a gente não quer, a gente bota empecilhos. Quando a gente não quer, a gente bota dificuldades. Quando a gente não quer, a gente vai inventar meio monte de coisa. Mas quando a gente decide fazer, você vai ver que a dificuldade era só o medo que o diabo estava jogando na sua cabeça. Porque no capítulo 4, capítulo 10 e o verso 4 de Esdras, está escrito algo que vai encorajar a mim e a você. Está escrito lá, 10:4. Levanta-te, pois, porque a ti te pertence esse negócio, e nós seremos contigo. O que é que Deus está dizendo, pastor? Uma coisa é você tentar com a força do seu braço. Outra coisa é Deus dizer: vai porque eu sou contigo. Quando Deus diz isso para mim e para você, não tem como dar errado. Se Deus falou, Ele assina embaixo e vai dar certo. Não podemos nos acovardar, não podemos permitir que o medo nos prive de viver as maravilhas que Deus preparou para mim e para você. Por isso que Paulo vai dizer para Timóteo, por isso que Deus vai dizer para Josué: ser forte, ser corajoso. Timóteo, Deus não te deu um espírito de temor, mas um espírito de ousadia. Não permita que o medo lhe vença, mas mostre para esse medo que o Deus que você serve é maior que qualquer problema, é maior que qualquer dificuldade. Lembra o que Eliseu disse? Maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Precisamos entender isso. E Moisés, ele é um exemplo de líder. Líder esse que podemos denominá-lo de democrático. É um líder que não lidera sozinho. É um líder envolvido com o povo, que escuta, que conversa. Mas também era um líder que não era influenciado. Ele influenciava, mas não se deixava ser influenciado. Ele até ouviu o povo. Porque naquele tempo Deus falava a Moisés e Moisés falava ao povo. O povo falava para Moisés e Moisés iria falar para Deus. Ainda que o povo falasse 1000 coisas, mas se Deus dissesse só uma, Moisés obedeceria a voz de Deus e não a de homens. E ele é um líder exemplo para mim e para você. Ele é um verdadeiro líder. Ele não é um chefe. Você sabe qual a diferença de um líder para um chefe? Chefe é aquele que manda você fazer, que praticamente lhe obriga. E se você for funcionário, for submetido àquela liderança, a ameaça é maior ainda: ou faz ou vai para a rua. É assim ou não? É assim ou não funciona? Porque eu já trabalhei e sei como é. A pressão é grande. Mas um líder não. Ele lhe escuta. Às vezes ele vai até tentar do jeito que você está falando. Liderar é totalmente diferente
de chefiar alguém. E isso faz toda a diferença. No capítulo 20 de Êxodo, Moisés, ele recebe os 10 mandamentos. Ele vai passar cerca de 40 dias e 40 noites com Deus, às sós, para receber os mandamentos do Senhor. Só que, quando Moisés desce, ou melhor, Moisés ainda estava lá no monte, e de repente o que Moisés escuta não é mais a lei, não é mais uma ordenança, mas é Deus dizendo: desce. Porque o povo que ficaram lá embaixo havia se corrompido. E aqui é um capítulo, no capítulo 32, que faz necessário a gente se atentar a ele. Porque quem vai assumir a liderança nesse momento é Arão. É o irmão de Moisés. É aquele que lá no início, Moisés vai dizer: Senhor, envia Arão, meu irmão. E Deus vai dizer: não é Arão que eu quero enviar, Moisés. Arão vai até para te ajudar. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Moisés, Arão não tem pulso de liderança. Em outras palavras, Moisés, Arão, ele é frouxo. Quando o negócio apertar, ele não vai aguentar. E Arão é aquele tipo de líder que olha para mim, que olha para você e diz: ah, se eu tivesse na liderança, eu fazia melhor que ele. Se eu tivesse dirigindo tal ministério, eu fazia melhor. Mas quando a oportunidade chega, aí a gente vê o peso que é uma liderança. E Deus não conta com liderança imatura. Deus conta com homens e meninos valentes que aguentem a porrada do ministério. Porque servir a Deus, andar em obediência, não é para meninos, mas é para homens e mulheres maduras, que aguentem a pressão de ser um líder. E o povo, vendo que Moisés estava demorando, eles pressionam Arão. Olha o que eles dizem no capítulo 33. Disse mais. Capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que vão diante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe acedeu. Assim é o ser humano, você sabia? Você pode fazer 10 coisas boas para ele. Experimenta fazer uma. Aos olhos dele de errado, para você ver o que é que vai acontecer. Tudo aquilo que você fez de bom será apagado da memória dele. Ele só vai se lembrar do que você fez de ruim para ele. É isso que acontece aqui. Tudo que Moisés havia feito agora está apagado. E ele trata Moisés até com desprezo. Esse tal Moisés aí que nos tirou da terra do Egito não vai aparecer mais não. Faz agora um Deus. E Arão, frouxo que era como líder, permite, não aguenta a pressão do povo. E agora eles criam um bezerro de ouro e começam a adorar. É nesse momento que Deus vai dizer: desce, porque o teu povo se corrompeu. E quando Moisés desce com as tábuas, que vê o povo se corrompendo, Moisés, a ira dele se acende. Ele quebra as tábuas e começa a questionar. Só que a cobrança maior era para ter sido para Arão. Mas é como se Moisés passasse a mão na cabeça de Arão. E ele vai cobrar muito do povo. Só que Deus estava vendo, Deus estava contemplando aquilo. Deus estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo. E não iria passar batido nada daquilo. E o Senhor decide agir com justiça.
Olha o capítulo 33, o que diz. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e esse povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente darei. Enviarei um anjo diante de ti, e lançar-o-ei fora os cananeus, amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. A uma terra que mana leite e mel, que eu não subirei no meio de ti, porquanto esse povo é obstinado, para que não consuma no caminho. Mesmo Moisés matando os idólatras, a ira de Deus se acendeu contra aquele povo. Só que mesmo com toda a ingratidão, mesmo um povo rebelde, Moisés, ele amava aquele povo. Moisés, ele amava o seu ministério. Porque quando Deus quis matar, consumir aquele povo, Moisés aparece como intercessor daquele povo. Moisés poderia ter dito: é verdade, Deus, o Senhor está certo. Desde que a gente saiu, só fazem murmurar, só fazem reclamar. Faz o seguinte, Deus, mata tudinho mesmo. Não era mais simples fazer isso? Porque é um povo que não merecia. Mas olha o que Moisés vai dizer: Senhor, o que as outras nações vão dizer de ti? Que tirasse o povo do Egito para matar no deserto? Longe de ti que faça tal coisa. Antes, perdoa os pecados deles, ou então risca o meu nome do teu livro. Olha só, irmãos, vocês conseguem compreender o que uma chamada faz com aquele que ama o seu ministério? Ele consegue amar, ele consegue orar, interceder mesmo por aqueles que não merecem. E Moisés se demonstra como intercessor daquele povo. Verso 32 e 35, olha o que diz. 25. Olha o verso 33, o que ele vai dizer. Então disse o Senhor a Moisés, no capítulo 32, verso 33. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora e conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visita visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Há uma canção que diz assim, né? Quem tem promessa não morre não. Experimenta, para você ver se a promessa não fica pelo meio do caminho. Experimenta desobedecer a Deus. Experimenta agir com rebeldia. E Deus diz: olha, Moisés, meu anjo vai contigo, eu não vou mais. E agora Moisés vai questionar, dizer: Senhor, sem a tua presença não saímos daqui. Sem a tua presença não vamos arredar o pé daqui para nenhum canto. Caminhar com Deus é uma coisa, caminhar sem Deus é outra totalmente diferente. Mas a ira do Senhor se acendeu contra aquele povo. Passa-se o livro do Êxodo, vem o livro de Levíticos, dando continuidade aos mandamentos, às leis. E o que me chama a atenção é no capítulo 10. Perceba como Moisés já vem sendo machucado, maltratado, peneirado. E agora ele vai ter que lidar com a morte de 2 sobrinhos seus. Justamente porque não fizeram da forma que Moisés orientou.
E eles decidem fazer do seu jeito. É aquilo que eu disse. Quando a gente segue os conselhos e faz da forma que Deus orientou, vai dar certo. Mas quando a gente quer dar o nosso jeitinho, 99,99 vai dar errado. E os dois filhos de Arão, por nome de Nadab e Abiú, oferece fogo estranho ao Senhor. E na mesma hora a Bíblia diz que o Senhor os mata queimado. E detalhe, os dois filhos de Arão acabam de morrer. E Deus vai dizer para eles: não é para chorar o luto não, viu? Nem pense em se rasgar, nem pense em demonstrar aí, não. É para que sirva de lição. Imagine você perder dois filhos e você não poder chorar o luto. Foi isso que aconteceu. No capítulo 11 de Números, aqui a gente já consegue entender como Moisés era forte. Porque no capítulo 11 de Números vem mais murmuração. Verso 1, Números 11, verso 1. E aconteceu que deixando-se o povo, era mal ouvido, se queixando o povo, era mal ouvido do Senhor. Porque o Senhor ouviu-os, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e o consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera contra eles. Imagine vocês, se Deus, na sua onisciência, não estava suportando aquele povo, imagine vocês como estava a cabeça de Moisés. Imagine você como o psicológico desse homem estava. Como a sua área emocional estava. Naquele tempo não tinha psicólogos não para atender Moisés não. Naquele tempo não tinha aquele mimimi não. Agora imagine quanto esse homem era forte, suportando tudo isso. E chega um momento que as suas estruturas são abaladas. Moisés grita, Moisés pede socorro. Capítulo 11, verso 11. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Gerei eu para que me dissesse que o levasse ao colo, com maior levo que cria a terra que juraste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram dizendo: dás-nos carne a comer, e eu sozinho não posso levar todo este povo. Veja o que Moisés está dizendo. Moisés não está aguentando o cargo que ele tem. E ele está clamando, pedindo socorro, ele não está aguentando. E aqui ele está dizendo: eu sozinho não vou conseguir. Mas você lembra que no capítulo 18 de Êxodo, Jetro aconselhou Moisés, e Moisés separou alguns homens para lhe ajudar na liderança. Você lembra disso? Duas coisas aqui podem ter acontecido. A primeira, ou esses homens não estavam dando conta do recado, não estavam fazendo da forma correta, ajudando Moisés como deveria, ou a demanda de fato triplicou. Das duas umas. O fato é que Moisés agora está dizendo: eu estou sozinho. Eu estou sozinho e não estou suportando. É aí que agora Deus
chama Moisés e manda ele separar 70 anciões que o ajudassem. Agora imagine você, esse homem já está acabado, irmãos. Esse homem está destruído, sem força. Aí no capítulo 12, surge uma das maiores covardias. E Moisés, inocente, não estava sabendo de nada. Mas enquanto Moisés estava na sua casa, do outro lado, Miriam e Arão estavam em uma panelinha santa. Olha só. Os irmãos de Moisés se reuniram para meter o pau em Moisés, para falar mal de Moisés. Se é gente de fora eu até entendo, mas gente de perto, que conhece as guerras, que conhece as lutas, se levantar para falar mal, irmãos, pelo amor de Deus. Para mim isso é falta de caráter. Olha o que diz. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomara, por quanto tinha tomado a mulher cuxita. Eu não lembro, Giovanni, nesse momento, a mulher de Moisés já tinha morrido. Sípora já tinha morrido. Sípora já tinha morrido. E Moisés toma outra mulher, que fosse sua auxiliadora, que fosse lhe ajudar. E agora, não só o povo de fora, mas o povo de dentro de casa, vai meter o cacete, vai meter o pau, vai falar mal de Moisés. Só que o que o povo não entende, é que para Deus não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Enquanto Miriam e Arão estavam na panelinha santa, metendo pau, falando mal, lá de cima Deus estava vendo tudo. E disse: Miriam e Arão, vai lá para frente da tenda. E disse: Moisés, vem. Agora está Moisés de frente dos seus dois irmãos. Por certo, Moisés, quando viu eles, abraçou, beijou, cumprimentou, porque eram os irmãos. De repente Deus diz: olha, Moisés, estavam todos os dois falando mal de você. É assim que se resolve uma fofoca. O problema é que muitas das vezes nem eu nem você tem coragem de fazer isso. Eu vi um testemunho uma vez do nosso pastor, que eu fiquei a imaginar. Foi um casal no seu gabinete. Um casal de condição, viu? O dízimo passava de 5.000. Chegaram no gabinete e começaram a meter o pau num casal. O pastor, bem mansinho, mandou uma mensagem, disse: venham os dois aqui no meu gabinete agora. O pastor Jean viu. De repente chega um casal. Ele se levanta e diz: agora você vai falar tudo o que você me falou na frente deles. Se tu tivesse coragem, ficou com raiva e saiu da igreja. Mas é assim que se resolve uma fofoca. Agora diga para o seu irmão: tenha coragem para resolver. Porque é a mesma coisa que chegam para você para falar mal de outra pessoa, nas suas costas vão falar mal de você também. Isso é lógica. E Moisés agora de frente para os seus irmãos, e Deus vai dizer: olha, com vocês eu falo os sonhos, eu uso os profetas, mas com Moisés, que é meu amigo, eu falo face a face. Você está dizendo que Moisés era melhor que Miriam? Eu não, mas a Bíblia está dizendo. Porque senão Deus tinha escolhido Miriam, tinha escolhido Moisés. Deus tinha escolhido Arão, não tinha escolhido Moisés. Você está entendendo? Agora diga assim para a pessoa que está do seu lado: se Deus não te escolheu, é porque tu não tem estrutura para aguentar o peso. É bem simples. Agora
Agora imagine a estrutura desse homem. No capítulo 14, Números, mais murmuração. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel, olha só, murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morremos na terra do Egito, ou se morramos neste deserto. Murmurando, reclamando. Verso 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Moisés manda 10 homens para espiar, para observar a terra. O diagnóstico de 8: tem gigantes, não vamos conseguir, vai ser difícil. Mas apenas 2. Deixa eu lhe dizer uma coisa: é qualidade, não é quantidade não, viu? Tem gente que se empolga e se ilude com quantidade. Deus olhou para Gideão, tem quantas pessoas? 32 mil, tem muito, volta. Mas Senhor, como é que a gente vai vencer? E quem disse que é você, Gideão? Ai de vocês se não for eu. De 32 mil, só foi 300. É melhor ter 300 pensando positivo, lhe ajudando, do que ter 32 mil murmurando, reclamando e questionando a Deus. Aprenda. Qualidade é melhor do que quantidade. E Deus sabia disso. E por aquela atitude de Josué e Caleb, apenas eles 2 entrariam na terra prometida. Eles não param de murmurar. Dos versos 26 em diante, do capítulo 14, tem mais murmurações. No capítulo 16, a pancada é maior. Isso porque 3 homens com suas tribos, Corá, Datã e Abirão, se rebela contra a liderança de Moisés. Se rebela contra Moisés. Se levanta contra Moisés. Se não bastasse todo esse processo que Moisés está passando, agora ele tem que aguentar a rebelião desse povo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: com gente rebelde, Deus tem uma maneira peculiar de tratar. Bem simples. Ele abriu a terra e consumiu todos. Era Deus dizendo para Moisés: fui eu que te escolhi, e ai daquele que se levantar contra ti, não ficará vivo para contar a história. Deus já demonstrou seus poderes através de Moisés. No capítulo 17, para que não fique nenhum questionamento: escolheu Arão porque é irmão dele. Coloca as varas. Aqui florescer. Essa é que eu escolhi. No outro dia eles foram lá. E somente a vara de Arão floresceu. Sabe o que eu aprendo com isso? Pode deixar falar mal de você e questionar sobre a sua liderança, porque Deus lhe justifica no meio de todos. Eu
vou dizer de novo. Pode deixar se levantar e se questionar sobre a sua liderança. Porque Deus é especialista em mostrar na frente de todos que Ele escolheu você. Que Ele conta com você. E Moisés lidar com essas dificuldades. E se não fosse pouco, ter visto tanta gente morrer por causa de rebeldia e desobediência, já ter perdido a sua esposa, já ter batido de frente com a rebelião de Corá, Datã e Abirão, ter visto seus irmãos falando mal deles, se levantando contra eles. E agora? Moisés explode. Ele não aguentou, gente. Moisés não suportou. No capítulo 20, após a morte de Miriam, da sua irmã, o povo não respeitou o luto de Moisés. Na mesma hora, o povo começou a questionar, pedindo água. Moisés vai orar a Deus. Ele já não tem mais estrutura. Moisés até tentou se afastar, mas não conseguiu. E aqui ele explode. Porque Deus vai dizer: fale a rocha. Mas Moisés vai ferir a rocha. E por causa daquela atitude, por não ter santificado a Deus, Deus disse para Moisés: você não vai entrar na terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés até pensou que Deus pudesse esquecer aquilo. Mas devemos lembrar que Deus é amor, mas Ele também é justiça. O fato de Deus te perdoar não anula as consequências que virão. Você entende isso? Deus te perdoa, Ele me perdoa. Mas as consequências pelos nossos atos, eu e você, vai ter que arcar. E foi isso que aconteceu. Ainda no capítulo 20, Moisés vai ter que lidar com mais uma situação difícil. A morte de Arão, seu irmão. Aquele que vinha lhe ajudando durante todo esse tempo. E a instrução de Deus é: toma Eleazar, filho dele, faz subir ao monte. Eu posso imaginar Moisés, Arão e Eleazar do lado. E de repente Moisés tira toda a roupa de Arão, coloca no seu filho Eleazar. Quando ele tira a última peça de roupa, Arão morre. Arão é recolhido. Tudo porque não glorificou a Deus nas águas de Meribá. E Moisés agora está sem sua esposa, sem sua mãe Joquebede, sem seus irmãos, e ainda tem que lidar com a situação deste povo, enfrentando guerras e batalhas, e o psicológico de Moisés já abalado. Passa-se o tempo, entramos no livro de Deuteronômio, estou chegando ao término. No capítulo 3, e o verso 23. Moisés achou que Deus tinha se esquecido daquele acontecido. E Moisés agora vai orar, ele vai dizer: também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo dizendo: Senhor Jeová,
já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Porque Deus não há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras. Perceba, Moisés está orando, está conversando com Deus. E ele vai dizer no verso 25: rogo-te que deixe-me passar, para que veja essa boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, olha o que Deus vai dizer: Moisés, tu é meu amigo, eu te escolhi, eu falo face a face contigo, mas sobre este assunto, dê por encerrado, você não vai entrar. Imagine você ouvir isso. Depois de tudo que você fez, Moisés já está com 120 anos. E ele ora pedindo para entrar na terra prometida. O ser humano pode até esquecer, mas Deus não esquece. E Deus diz: basta, Moisés. Não só diz isso, como ele diz no verso 28. Manda, pois, a Josué esforçar-se como conforta, porque ele passará diante deste povo e fará possuir a terra. Deus está dizendo: Moisés, tu não vai entrar, eu vou te guardar. Prepara logo Josué, porque é ele que vai assumir daqui por diante. E Moisés, no livro de Deuteronômio, ele dá as últimas instruções para aquele povo. No capítulo 32, ele dá as últimas instruções. E agora ele vai apresentar Josué como seu sucessor. E Deus honra Josué. Capítulo 31, verso 14. Disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morra. Chama Josué e põe-vos na tenda da congregação, para que lhe eu dê ordem. Assim foi Moisés a Josué, e se puseram na tenda da congregação. Deus apresenta Moisés, Deus apresenta Josué a todo o povo, a toda a congregação, para que não ficasse nenhuma dúvida que foi o próprio Deus que escolheu a Josué. Quando termina isso, no capítulo 34, as palavras são duras, as palavras são difíceis. E olha o que Deus vai dizer: então subiu Moisés das campinas do Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de frente a Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali. Deus chama Moisés para o monte e mostra toda a terra que manda leite e mel. Olha o que Deus diz no verso 5. Assim, verso 4. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente darei. Mostro-te para veres com teus olhos, porém para lá não passarão. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Aqui encerra a vida ministerial